Olá, gente, me chamo Demetrio Melo, muito bom estar falando com vocês de novo. Se inscreve no canal, você que é novo, seja muito bem-vindo. Estamos tendo um crescimento absurdo, gente, no nosso canal. Comparável aí aos canais que já tem mais de 100 mil inscritos, realmente estamos tendo, proporcionalmente falando, um crescimento enorme aí, tá bom? E graças a você, muito obrigado aí pela sua contribuição, por você acreditar no nosso trabalho, por você compartilhar os vídeos com os amigos e ativar o sininho e enfim, e tá com a gente aí nesse nosso trabalho, tá bom? Dica de livro hoje, rapidinho, em homenagem ao ministro da Educação. Desculpa a voz, tá, gente? Estou gripado aqui e fica um pouquinho estranho, não sei como é que tá saindo aí pra vocês, mas tô um pouco aqui com a garganta meio ruim, tá? Muito bem, então em homenagem aí o ministro da Educação Weintraub, eu queria sugerir a dica de leitura de hoje do Franz Kafka, tá bom? Gente, que escritor fantástico. Eu indiquei já aqui o Processo, né, que é um livro dele, e agora eu queria indicar para vocês a Metamorfose, o Artista da Fome e Carta ao Pai. E eu estou indicando logo esses três, que na verdade são três obras não extensas, são obras curtas, que você aí lê bastante rápido, e eles estão condensados, unidos nessa coleção da Martin Clare, tá? Franz Kafka, como eu já havia indicado em outro vídeo, é um escritor tcheco, do início do século XX, do século passado. Morreu bastante jovem, realmente, muito precoce. Gente, de uma genialidade fantástica. A Metamorfose é uma obra que fala sobre um cara chamado Gregor Samsa, onde um belo dia ele acorda na forma de um inseto, na forma de uma barata. E ele passa a ser rejeitado pela família, pela sociedade. Imagina você em forma de barata, né? A vergonha que se abate ali na família para tentar esconder, né, o Gregor Samsa. E ele passa aí por diversos desafios, né? Ou seja, como ele vai sobreviver daquela forma grotesca que ele havia se transformado do nada, da noite pro dia, ali naquela coisa. E a rejeição, a depressão, a ansiedade, a perca da sua vida normal, tudo isso o atinge profundamente, inclusive psicologicamente. E o Kafka ele utiliza dessa, digamos, dessa metamorfose que o ser humano passa a ter com a sociedade moderna, onde há uma quebra da sua humanidade, né? Ou seja, a humanidade passa a desfigurar o ser humano, né? Passa ali a ocasionar transformações internas no ser humano, onde ele passa a sofrer ali uma espécie de solidão coletiva, de rejeição coletiva da sua pessoalidade, porque ele passa a ser rejeitado e ele como se torna o diferente, né? Essa sociedade moderna tende a isolar aquelas pessoas que o quê? Que não são produtivas, são pessoas que são tidas como, digamos, aquelas pessoas que fogem do padrão, né? Elas não são pessoas agradáveis, são pessoas que não estão ali se encaixando com o que as pessoas gostariam de reconhecer, o padrão de beleza, né? O padrão de produtividade. Então, Franz Kafka tem uma visão fantástica em relação a essa figura, né, esse personagem aí na Metamorfose. Então, gente, é uma leitura fabulosa, tá? Ele realmente introspecta a psicologia do ser humano e o seu comportamento diante de uma situação limite dessa. Um Artista da Fome é também um conto bastante rápido, onde ele vai fazer uma crítica, uma análise, né, por meio dessa obra, da situação que um sujeito passa, né, no caso o artista, em situações limites aí. Então o Artista da Fome, porque o Franz Kafka ele passou por situações financeiras realmente assim muito grandes, ele retrata muito bem nessa obra o quanto uma pessoa como ele, por exemplo, ou qualquer outro artista em particular, sofre para poder ser visto, reconhecido, como o seu trabalho ele pode ser muitas vezes isolado, passa a não ter valor dentro da sociedade. Então o artista tem muito disso, né? Ou seja, de tentar ter o seu trabalho reconhecido, tentar ser visto dessa forma,
e da dificuldade que é você tentar transformar isso num meio de vida para o próprio artista. Ou seja, você viver da sua ideia, você viver da sua criação, você viver da sua. ah, enfim, da sua obra, né? E como a sociedade ela muitas vezes não reconhece, não rechaça e passa a não saber desse processo criativo que algumas pessoas passam até a oferecer e não são reconhecidas, né? Bem, então, uma crítica que ele faz à sociedade nesse sentido. No caso de Carta ao Pai, é uma espécie de autobiografia que o Kafka coloca aqui nessa breve obra também, não é extensa, onde ele faz aí uma espécie de autoanálise, digamos assim, né? Autobiografia da relação confusa que ele tem com o pai dele, né? Quantas pessoas não têm uma relação difícil com os seus pais? E ele retrata bem essa situação que ele vive com o pai, o distanciamento, a falta de diálogo, os conflitos de personalidade, né? O quanto ele se mostra diferente na sua visão de mundo em relação ao pai, que foi bastante autoritário, um pai bastante difícil de se lidar, né? E o Franz Kafka teve muitas situações onde ele foi privado de determinadas liberdades pessoais e de tomadas de decisões por causa da influência da família e particularmente do pai. Então tudo isso aí contou, digamos, para a construção da sua personalidade, tá? Bem, essa é a minha dica de hoje, gente. Espero que vocês aproveitem bem, tá? E como eu falei, em homenagem ao ministro da Educação, né? Que foi citar o autor e disse Kafta. Não é Kafta, meu amigo, é Kafka. Franz Kafka, tá bom? Grande abraço, gente. Compartilha esse vídeo, se inscreve, dá o like no nosso vídeo. Valeu, tchau. Até o próximo.